Antes do punk, o rock estava meio saturado de bandas com grandes musicistas, solos de guitarras exorbitantes que duravam quase 10 minutos e músicas bem trabalhadas, como por exemplo Anton Heart Mother, do Pink Floyd, que contém nada mais que 23 minutos, sendo essa a música mais longa do rock progressivo. O estilo era visto como algo bem mais glamouroso, com bandas que possuíam até aviões já na década de 70. Isso influenciava jovens a querer seguir os mesmos passos, porém, a grande maioria se sentiam impossibilitados de reproduzirem algo parecido, porque além da dificuldade de tocar aquele tipo de som, a situação financeira da galera da época não era nada favorável. Então nada de bons instrumentos e nada de estruturação. A maioria das bandas que se formavam ali eram compostas por gente pobre, que não via futuro nas ações do governo e por consequência disso e outros fatores, bandas e fãs acabaram se distanciando um pouco, causando uma ruptura no público jovem. Por volta de 1975, a taxa de desemprego atingiu seu apogeu na Inglaterra. O punk tinha tudo a ver para a juventude carente da época, que morava nos subúrbios e tinham dificuldades para se locomoverem pela cidade. Como não tinham acesso à programação cultural, com o passar do tempo, o movimento punk acabou se tornando algo mais rígido, sem espaços para apresentar novas coisas, sendo mais autoritário e virando algo bem mais ligado a gangues. Esse cenário fortaleceu a existência de bandas que não sabiam tocar muito bem. A galera queria apenas fazer o que gostava, sem comparações a grandes bandas, e a partir desse contexto, a expressão do it yourself, ou faça você mesmo, ganhou força e se popularizou na cena, causando um marco no movimento musical. O discurso do punk rock, em especial dos Sex Pistols, tendem a enfatizar a agressão estética e a ideia de que não há lugar para ir e nenhum futuro. Ou seja, o punk rock que a banda promovia era algo que representava negatividade aos valores do capitalismo moderno, baseado no consumo e na indústria cultural do lazer. Depois disso, outras bandas começaram a surgir. A galera percebeu que também podia fazer aquele tipo de som, com mais ou menos 3 acordes na guitarra, uma melodia suja, batidas rápidas e um vocal com letras que chocavam a época, voltadas a críticas sociais, política, drogas e violência. Isso acabou aproximando o estilo ao público jovem. Logo depois, o punk tomou conta da Inglaterra, se tornou um elemento na cultura pop e atingiu o mainstream, dominando as paradas da MTV. E foi a partir daqui que foi se dando origem a outros subgêneros do punk rock, como por exemplo o pop punk. O estilo conseguiu obter bastante sucesso e relevância ao longo dos anos 2000, logrando grandes êxitos no cenário mainstream da época, dominando as paradas musicais da década não apenas com a sonoridade musical completamente direcionada ao jovem, mas também pelo apelo comercial e visual que essas bandas obtiveram, principalmente pela MTV. Bandas de punk rock tradicional, como Ramones, já possuíam músicas com letras mais leves e melancólicas, como por exemplo um dos maiores clássicos da banda, a música The KKK Took My Baby Away, que fala sobre um relacionamento que foi impedido. Na década de 1980, uma das figuras muito importantes para a cena punk New Wave foi o Billy Idol, super reconhecido por um estilo bem particular, e juntamente com os Sex Pistols ajudou a propagar a estética punk pelo mundo. Com o relançamento e sucesso da música Dance With Myself na sua carreira solo, Idol conseguiu consolidar sua carreira, passando a se tornar um dos queridinhos da MTV, provando que a estética punk de Idol, misturado com as melodias pop, poderiam se tornar uma ótima fórmula para o mainstream. No ano de 1992, na cidade de San Diego, Califórnia, Thomas DeLonge, influenciado por bandas como Descendents, se apresentava em uma quadra de basquete lotada, com seu violão, em um festival promovido por sua escola. A performance acabou impressionando o público, e presente entre eles estava Scott Reynolds, que logo foi apresentado a DeLonge em uma festa, onde perceberam que tinham muito em comum em relação à música, e então decidiram formar uma banda. Após alguns ensaios com vários baixistas diferentes, Tom DeLonge acabou conhecendo Mark Hoppus, por intermédio de sua irmã, e a partir daqui, o Blink se inicia. Com uma demo em mãos, chamada de Fly the Water, as primeiras apresentações da banda aconteceram em escolas. Logo depois, a banda passa a se apresentar em um clube da cidade, chamado de San Diego Spirit Club. Porém, não demorou muito para a banda alcançar palcos maiores, e em pouco tempo, o Blink conseguiu se consolidar e começou a tocar nos maiores clubes da cidade. Após o lançamento do próximo álbum, intitulado de Buddha, a banda conseguiu atrair os olhares do maior selo independente de San Diego, a Cargo Records, que ofereceu um contrato à banda.
Logo depois de fechar tal contrato, o Blink partiu para o próximo disco, Cheshire Cat. E nesse mesmo período, bandas como The Offspring com o lançamento do disco Smash e o Green Day com o lançamento do disco Duke tiveram um boom dentro do mercado musical e conseguiram abrir novos interesses dentro do punk rock para uma geração inteira da época, mesmo sofrendo críticas por parte de punks mais radicais simplesmente pelo fato de terem assinado com uma grande gravadora. Principalmente o Green Day, que decidiu não ligar para nenhuma crítica. Com o lançamento de Duke, a banda conseguiu alcançar um sucesso absoluto, vendendo 15 milhões de discos no mundo afora. Scott Raynon, primeiro baterista e um dos fundadores do Blink, conta na biografia da banda que o Blink iria além do paradigma independente. Ele dizia que não media o sucesso em termos de credibilidade oposicional, e que amava estar na rádio e na MTV. Diz também que eram produtos certificados da cultura pop, nascidos e cultivados nos subúrbios. E aqui podemos notar que, apesar de algo recente nesse contexto, o pop punk, mesmo ainda nos primórdios, já figurava em grandes empresas de massa e já nasceu fazendo parte de um elemento da cultura pop mundial. Depois de conseguir um contrato com a MCA Records, uma das maiores gravadoras americanas, e já com o acréscimo dos números 182 devido a um problema judicial com a banda da Irlanda que possuía o mesmo nome, a banda lança seu próximo álbum, o Dudge Ranch, o que acabou gerando várias turnês para o grupo, fazendo com que o reconhecimento só aumentasse. O disco foi o momento em que o Blink passou de uma banda punk divertida e promissora para algo forte, com uma proposta que poderia desafiar todo mundo no topo das paradas musicais. Depois da saída de Scott, substituído por Travis Barker, a banda lança o disco Enema of the State, o que foi o ápice comercial do estilo pop punk, sendo considerado juntamente com o álbum Duke, do Green Day, um dos discos mais importantes do gênero, vendendo mais de 15 milhões de cópias. A faixa All the Small Things foi um sucesso absoluto. Tom explica que ela tem influências de Ramones. Ele conta que ela foi uma das últimas músicas que a banda gravou para o disco, pois era uma música bem simples e que antes da gravação não era bem divertida tocá-la. Porém, mudaram de ideia logo após começarem a tocar a música juntos. Após a gravação do videoclipe, que tira sarro das boy bands da época como Backstreet Boys, a música se tornou um hit gigantesco, se tornando a primeira música do Blink a ficar em primeiro lugar nas paradas americanas, em segundo lugar nas paradas do Reino Unido e no top 10 em países como Itália, Áustria, Suécia e Austrália. Já o videoclipe ganhou prêmios como de melhor clipe de grupo no MTV Video Music Awards de 2000, onde também foram indicados na categoria de clipe do ano e melhor clipe pop. Já na década de 2000, foi sem dúvidas a época em que o pop punk viveu seu apogeu. Além de Blink, Green Day e Offspring, que já estavam figurando dentro do cenário mainstream, outras bandas como Sum 41, Good Charlotte, Yellowcard e New Found Glory usufruíram das mesmas estratégias comerciais utilizadas pelo Blink. E com a ascensão do estilo, que se tornava um dos preferidos pela MTV, o pop punk pôde crescer ainda mais, entrando de vez nas paradas musicais mais populares. Com o lançamento de um novo álbum, o Take Off Your Pants and Jacket, o disco que trazia sucessos como First Date, The Rock Show e Stay Together for the Kids, Blink conseguiu pela primeira vez liderar a principal parada americana, a Billboard. O pop punk dos anos 2000 misturava o pessimismo do punk com a alegria de guitarras mais puxadas para o pop, e isso ajudou a moldar a música da época, tanto no mercado mainstream quanto em uma cena um pouco mais underground. Em 2004, o Green Day estava com a popularidade um pouco baixa, e confrontando a essa grande massificação do pop punk, a banda decide lançar um álbum conceitual e mais ambicioso, o American Idiot, um tipo de ópera rock que acabou se tornando um sucesso absoluto. O álbum vendeu 14 milhões de cópias pelo mundo, conquistou um disco de platina, ganhou um Brit Awards, um American Music Awards, MTV Europe Music Awards e a maior conquista veio no Grammy, quando conquistou o troféu de melhor álbum em 2005. E ainda liderou o ranking das paradas da Europa, América do Norte, América do Sul, incluindo o Brasil. Com isso, o subgênero musical nascido a partir do punk rock consegue alcançar o topo do estrelato, atingindo as grandes massas, se tornando figuras carimbadas da indústria pop e emplacando os seus maiores hits na história da música mundial. Após todo esse sucesso, o pop punk serviu como influência para outros estilos que surgiram com mais forças a partir daquele período, como por exemplo o emocore, que após emergir com força no cenário mainstream, acabou caindo como um estereótipo, muito por culpa da MTV. E diferente do que o estilo era originalmente, quando surgiu em meados dos anos de 1980 e foi originário do hardcore e post-hardcore, o emo passou a ser mais conhecido por uma figura mais estética e menos musical.
muito influenciado por bandas que surgiram em meados de 2003, como Panic! At the Disco, Fall Out Boy e Paramore, grupos que não apresentavam nada do que era o emo original. Isso fez com que o estilo ganhasse uma roupagem completamente pop, e os estereótipos que conhecemos hoje começaram a surgir a partir desse momento. A história original do emocore acabou não sendo explicada como deveria, e com todos esses rótulos, o estilo acabou sendo alvo de bastante preconceito, principalmente pelo lado da mídia, que via o estilo através de olhos bastante estereotipados, e que na época da explosão do estilo, publicavam matérias insinuando que esse tipo de música estava atrelado ao suicídio e à mutilação por depressão, o que acabou fazendo com que a reputação do estilo original se deteriorasse, e o emo acabou se tornando algo completamente diferente da sua origem. E dito tudo isso, podemos concluir que o pop punk de bandas como Blink e Green Day já surgiram de certa maneira dentro do cenário mainstream, pois o pop punk tem origens no punk rock tradicional da década de 1970, estilo que já nasceu inserido como um elemento da cultura pop da época, principalmente com a popularização do estilo na Inglaterra, e mesmo no início, o punk já se destacava em capas de revistas e matérias de jornais. Porém, não podemos ignorar que certas estratégias utilizadas por bandas como Blink, Good Charlotte, Green Day e dentre outras tiveram sua importância para a popularização e crescimento maior do estilo.